as pessoas que estão próximo desse idoso reconhecer essa depressão ou uma possível depressão e procurar ajuda o mais rápido possível. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia Dinardi, do canal Cláudia Guia do Idoso, e hoje nós vamos falar sobre escala de depressão geriátrica. O que está acontecendo aí com os nossos idosos? Então tem algumas perguntas que nós podemos fazer, né? E para descobrir aí o que está acontecendo com eles. Ainda que possa ser confundido com alguns sintomas comuns da demência, é importante saber do que se trata e estar bem atento. Então vamos lá, algumas perguntas. Então são 15 perguntas, tá bom? Que nós fazemos e cada pergunta é atribuído um ponto. Então vamos lá para a primeira pergunta. Você está satisfeito com a sua vida? E aí você vai deixar o idoso respondendo se ele está satisfeito ou não com a vida dele. Diminui a maior parte das suas atividades e interesse, então você vai buscar ali no idoso se ele tem ou não interesse pelas atividades do dia a dia dele. E aí você também pode falar um pouco da sua experiência de vida para quebrar aquele gelo, né? Sente que a vida está vazia? Porque quando nós conversamos com alguns idosos e eles estão no começo de depressão, eles começam ali a falar pra gente, Cláudia, olha, tem momentos que eu me sinto assim, assado, tem dias que eu estou triste por causa de algum motivo ou não tem motivo, aí você vai aos pouquinhos conversando com a pessoa. Outra pergunta, aborrece-se com frequência? Né? Vai perguntando se a pessoa está aborrecida com muita frequência, todo dia ela fica aborrecida por algum motivo, se tem alguma causa, busque se informar o que está acontecendo com essa pessoa. Sente-se de bem com a vida na maior parte do tempo? Né? Então, pergunta para essa pessoa o que está acontecendo, o que você está sentindo, né? Você está aborrecido, não está? Teme que algo de ruim possa lhe acontecer, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil no dia a dia dela. Então, pergunte para a pessoa o que ela está sentindo, pergunta se ela está prevendo ali que algo ruim possa acontecer com ela, né? Ou algum fato ali recente de morte do cônjuge ou alguém da família ficou doente. Então, busque se informar, busque conversar com a pessoa a respeito dos sentimentos dela. E você sente-se frequentemente desamparado? Às vezes, gente, o que acontece? O idoso, ele sente por alguns momentos ali que ele está desamparado, mas, às vezes, tem aquele amparo da família. E aí, você tem que perguntar, né? Ver como que essa pessoa está se sentindo. Prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? Então, qual que é esse novo comportamento da pessoa? Às vezes a pessoa era uma pessoa super ativa, trabalhava todo dia e depois que ela se aposentou, mudou todo o contexto, mudou toda a cronologia, o planejamento dela, né? Ou dele. Então, prefere ficar em casa? Às vezes a pessoa é caseira. Ela gosta de fazer as atividades em casa, né? E não é de sair muito, mas se for aquela pessoa que está acostumada a sair bastante e de repente está só em casa, só querendo ficar deitado, não tem mais vontade para nada, às vezes a alimentação da pessoa ela não está comendo bem, toda vez que você chega para conversar com a pessoa ela está chorando, vamos perguntar, acha que tem mais problemas de memória do que a maioria? Então, eu observo que quando eu pergunto isso para algumas pessoas, você está tendo problemas de memória? Nossa, Cláudia, a minha memória está terrível. E por quê? Né? Você está fazendo ali bastante atividade, como palavras cruzadas, o sudoku, xadrez, e entre outras atividades, leitura. Está ativando a sua memória? Eu não gosto de palavra cruzada. Nunca aprendi xadrez. Nunca fiz isso ou aquela atividade.
Vai observando o que a pessoa gosta, né? Vai observando como que está a memória, se ela está esquecendo dos fatos recentes e lembrando das coisas só antigas, vai observando. Acha que é maravilhoso estar vivo agora? Sim ou não? Olha só que pergunta reflexiva, né? E vale a pena viver como você está vivendo agora? Esta é uma pergunta profunda e reflexiva também, tá? Então, sim ou não? O que a pessoa vai responder para você? Sente-se cheio de energia, né? Olha só, quando as pessoas estão cheias de energia, elas buscam coisas para fazer, se ela gosta de fazer culinária, trabalhar às vezes dentro de casa, produzindo artesanato, fazendo alguma atividade. Pergunta para a pessoa, né, como que ela está se sentindo. Acha que sua situação tem solução? Olha só que pergunta reflexiva também. Sim ou não? Né, quando a pessoa às vezes está sem esperança ali, né, que uma situação que ela está vivenciando, um problema ali que ela está vivenciando, muitas vezes a pessoa não está vendo N alternativas de solução para aquilo. Acha que tem muita gente em situação melhor que você? Olha só, sim ou não? Quando o total for maior que 5 pontos, suspeita-se de depressão. Tem alguns déficits de visão, audição e sono. Então você tem que avaliar isso também, é super importante. Como que está a visão, né? Sim ou não? Ela está conseguindo enxergar bem? Ela está usando óculos, né? Usa corretores para audição, né? Ela está escutando bem? Ela está enxergando bem? Usa aparelho, né, auditivo? Ela tem déficit auditivo? A pessoa está conseguindo ouvir o que você está falando? O sono, essa pessoa está dormindo bem à noite? Sim ou não? Ela está tendo muita insônia? Por qual motivo, né? Está tendo distúrbios do sono? E qual? Por quanto tempo? Investiga isso nas pessoas, tá? Idosas. Existem, gente, alguns fatores de risco, tá, para depressão em idosos. Quais são eles? Baixo apoio social e solidão. Então, o que pode acontecer? A pessoa faz parte ali de um grupo e, às vezes, os amigos ou as amigas às vezes elas falecem por conta da idade, né, avançada. Os filhos, às vezes os filhos vão morar muito longe dos pais, então esse idoso perde o esposo ou a esposa, o cônjuge, né, e fica sozinho. Isolamento social, dor e doença física. Então essa pessoa às vezes no decorrer do dia ela sente muitas dores e às vezes não foi procurar ajuda de um clínico geral ou de um geriatra ou até mesmo de um psiquiatra para ver o que está acontecendo, né? Se essa dor, você vai buscar ali situações, medicamentos que ajudam, combatem essa dor, tá? E crise financeira, quantos brasileiros nós sabemos que estão passando por situações complicadas, né? Financeiramente falando, e depende da ajuda de filhos ou de parentes próximos para ajudar essa pessoa, né? Tivemos até um caso no Chile que o idoso se aposentou e não conseguia viver com a aposentadoria e ele chegou ao absurdo de tirar a sua própria vida. Isso aconteceu, foi um fato, tá, gente? Então, às vezes os filhos não estão atentos a isso, né? E quando já vão ver, é tarde demais. Situações socioeconômicas baixas, ser vítima de crime, né? Muitas vezes ali crime financeiro também. Luto, acabei de falar, quando o esposo morre ou a esposa, né, falece e essa pessoa não consegue lidar com aquela situação de luto. Consumo excessivo de álcool, então às vezes o idoso ele fala, poxa, vou começar a beber aqui cerveja ou outra bebida alcoólica, a hora que vê, ele está excessivamente usando isso, né, e pode entrar em depressão. Doença ou separação de alguém querido, então gostava muito daquele neto ou daquela neta e eles se mudaram para longe, né? Tem muitos idosos que sofrem com isso.
e acabam entrando em depressão. Histórico familiar, se já teve isso na família, ou se durante a vida a pessoa já teve vários acontecimentos assim da pessoa ter depressão, né? Então esses são alguns fatores de risco. E existem também algumas sintomatologias mais comuns. Quais são? Delírios, alucinações, as pessoas às vezes começam até ver coisas que não existem, a desorientação no tempo e no espaço, que dia que é hoje, onde eu estou, perda de memória, apatia, a pessoa fica triste, distração, a pessoa, né, se distrai com qualquer coisa, baixa concentração, às vezes a pessoa não consegue ali se concentrar no que ela está fazendo, aspecto de tristeza, falta de energia, anedonia, insônia precoce, retardo psicomotor, anorexia, né, falta de vontade de comer, culpa inapropriada, a pessoa sente-se culpada por tudo que acontece, e excessiva, né, uma culpa excessiva por tudo que está acontecendo. Uma pessoa deprimida não terá vontade de procurar ajuda, então pode ser ajuda de um médico, de psicólogos. Olha só o quanto é importante as pessoas que estão próximo desse idoso reconhecer essa depressão ou uma possível depressão e procurar ajuda o mais rápido possível. Olha a importância dessas informações para você que está assistindo esse vídeo. Cabe a si, como cuidador, né, se um filho assumir o papel de cuidador ou até mesmo um cuidador profissional, você que esteja assistindo esse vídeo e é um cuidador profissional, fique atento e alertar um médico da família, tá? Esse idoso é acompanhado em algum consultório médico? É acompanhado em algum posto de saúde? Né? Esse idoso é acompanhado aonde? Né? Olha o quanto é importante estar atento a isso e tomar uma atitude rápida, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você tiver vontade de comentar, coloque aqui embaixo os seus comentários para que eu possa criar novos conteúdos parecidos com esse. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.